Então, tá gravando agora. Tá, perfeito. Começar te agradecendo, né, Paula? Muito obrigada. Mesmo, né, com final de semestre, agenda lotada, imagino, né? Comentou até que tá cheia de coisas, então agradeço muito. Sim, muitas E coisas. como eu te falei um pouco por cima, né, é uma entrevista da cadeira de Laboratório 3 de História Uhum, da Arte, com o professor Eduardo Veras. sim. E a proposta é que a gente converse um pouco, né, uma entrevista sobre a tua história de vida, né? Uhum. Acho muito legal, assim, né? Fico muito curiosa, assim, é um tema bem pessoal, né? Mas acho muito interessante. E eu vou começar te perguntando um pouco sobre, para te falar de forma geral, onde tu nasceu, né, os principais marcos, assim, se puder dar um panorama, assim, dessa história. Tá, então, assim, eu nasci em Porto Alegre mesmo, em 1962, né? Tenho 59 anos. Sou filha de pai italiano, e não italiano filho de italianos. Tem parte da nossa família que ainda reside na Itália. E uma mãe portuguesa que veio de Santa Catarina para cá. E classe média, né? Que começou mais pobre, assim, e depois foi enriquecendo. Meu pai tem uma imobiliária e tal. Os dois se interessando por arte, sempre gostaram muito de arte, cultura, de modo geral, especialmente a minha mãe. Sim, eu vi um pouco sobre isso na entrevista que tu me mandou, né, que saiu essa semana. E aí eu queria te perguntar o que desse interesse da tua mãe, se era algo pessoal dela, se ela trabalhava com arte já, se tem alguma relação profissional assim na família ou se é um interesse geral mesmo. Então a minha mãe sempre desenhou muito bem. A gente tem os desenhos dela guardados ainda. Ela já faleceu em 2020, durante a pandemia. E mas nunca conseguiu. O sonho dela era ter entrado para Belas Artes, mas nunca conseguiu por falta de dinheiro mesmo, né? Ela teve que trabalhar muito cedo, não chegou a concluir a escola, não sei em que nível ela parou. Naquela época era um pouco diferente. E com 15 anos ela já estava trabalhando. E então o sonho dela ficou um pouco postergado, assim. E um pouco não, ficou definitivamente postergado. Mas mesmo assim ela desenhava, pintava. é, eu me lembro assim, eu me lembro não, mas eu tenho registros de que ainda quando eu era pequenininha ela ainda continuava desenhando, pintando, né? E a gente tinha alguns desenhos, quadros dela na parede. E desde pequenininha eu era muito interessada nos desenhos da minha mãe, gostava de ficar olhando os desenhos, e ela me explicava por que ela tinha feito, o que ela tinha feito. Normalmente eram personagens de ópera, porque a minha mãe também tinha muito tino para música. Ela e meu pai se conheceram, na verdade, num coral. Os dois cantavam, ele era tenor, ele é ainda, né? Meu pai tem 90 anos. Ai, que E legal. ele canta ainda, ele vai para Gravatal, ele se hospeda no hotel e ele canta no salão lá ainda. Coisa mais fofa. E minha mãe também era soprano, né? Eu herdei deles também esse talento para música, também eu canto, eu tenho um violão aqui atrás, eu toco. Uhum. É, é, mas tem um irmão que se formou em música na URGS também. E é isso, assim, basicamente a minha mãe escutava ópera, assim, e ela, para cada personagem que ela gostava de uma ópera, ela fazia desenhava um personagem em tamanho enorme, assim, e mandava, fazia, emoldurava e colocava em quadros e distribuía pela casa. Então eu olhava, aquilo para mim era um imaginário assim impressionante, assim, me impressionava muito, até porque os desenhos da minha mãe não eram coloridos, eles eram preto e branco. Ela trabalhava muito, adorava trabalhar em preto e branco. Ela gostava de usar nanquim, ela gostava de usar lápis preto, lápis de cor preto, né? E ela dizia que não era boa colorista, que ela era melhor no preto e branco. E eu não sei, eu me inspirava muito. Aqueles desenhos dela, para mim, foram um estímulo muito direto. Mas tem outras coisas que interferem assim na formação da gente.
que depois a gente vai se dando conta. Por exemplo, a coisa da costura. Minha mãe costurava, fazia tapeçaria, fazia tricô, e isso também me influenciou muito, me influencia até hoje. E meu pai tinha uma marcenaria nos fundos da casa, e eu sempre adorei lidar com máquinas, adoro esse trabalho de marcenaria. Enfim, são várias coisas que se atravessam na minha formação, assim, que me estimularam, eu acho, a ir para o lado das artes, tá? E essa trajetória, assim, com as artes de forma mais do ensino, né? Não te pergunto como professora, mas da tua entrada, assim, no mundo das artes, digamos, oficial, com 18 anos, começou no IA, né? Na verdade foi com 17, ela colocou errado. Eu entrei com 17 anos. Uhum. Porque eu faço aniversário em dezembro. E eu tinha 17 quando fiz o vestibular. E entrei com 17. Eu só fiz 18 no final do primeiro ano na universidade. E eu não entendi bem, assim, Foi no o teu início. primeiro contato, assim, com o ensino mais formal de artes? Ou antes, como quando criança, tu já fazia algum curso? Não, nunca fiz escolinha de arte, nada disso. Sempre, aliás, me acostumei tanto a aprender as coisas só. É que assim, ó, eu fui aquelas meninas prodígios, sabe? Com 2 aninhos eu gravei um disco cantando em 3 línguas. Maravilha. Eu tinha um desenho que era considerado acima da média. Naquela época, tempos da ditadura, a gente fazia um teste de QI para entrar na escola. Olha só. E aí eu fui diagnosticada como alta habilidade, tá? E aí me colocaram num primeiro ano especial, porque eu já sabia ler, escrever, eu escrevia poesia com 6 anos. E eu fui colocada numa turma especial, tá? Só que eu sofri muito com isso. Eu fazia xixi todos os dias na sala de aula, eu fiquei muito ansiosa, eu sentia muita cobrança da família por causa dessa questão. Eu não recomendo esse tipo de histórico para ninguém, assim, esse diagnóstico horrível, né? Eu acho horrível, assim. E me marcou muito durante toda a vida. E quando eu decidi fazer artes na URGS, minha família aplaudiu, eles acharam o máximo. Ah, isso mesmo, Paulo, tu tem que ser artista. Porque eu queria ter ido para a educação. Só para deixar claro, assim, eu sou formada em bacharelado, tá? Não em licenciatura. Mas eu queria ter feito magistério. Eu queria dar aula, que nem minha prima. Né? Minha prima foi para o magistério e eu queria fazer magistério que nem ela. E minha mãe não deixou. Ela disse: não, tu tem que fazer algo muito mais que isso. Isso não é para ti ser professora de escola, né? E aí eu acabei indo para um ensino médio em escola privada e me preparando para o vestibular. E aí eu passei em bacharelado em artes plásticas na época, que eu ainda prefiro esse nome, honestamente. Eu prefiro me chamar artista plástica. Pode falar um pouquinho por quê? Fala aproveitando o gancho. Porque esse termo artes visuais para mim não faz nenhum sentido. Para começar, a gente não lida só com visual. E foi uma definição que veio por causa das questões de tecnologias e mídias digitais, que também não fazem sentido, porque o William Mitchell já vai dizer num artigo que não existem mídias puramente visuais, né? Então, essa centralização na visualidade me incomoda muito, parece algo extremamente platônico, destituído dos aspectos sensoriais que a arte provoca nas pessoas, e nunca foi minha praia, nem como desenhista, nem como pintora, nem como artista gráfica, nem como nada, assim, meu negócio é materiais, eu gosto de lidar com materiais. Não importa se são digitais, não importa se eu estou lidando com luz, com pixel, entende? Para mim é tudo material, tudo plástico, né? Então eu prefiro me chamar artista plástica. Interessante. É uma discussão que eu não tenho proximidade, assim, e acabo não pensando, assim, né? Então, é muito legal ouvir Mas o esse pessoal da lado. licenciatura conhece essa discussão porque eu faço com os É. calouros desde o início. Pois é, eu não lembro da gente falar sobre isso na história da arte. Deveria ser uma discussão, acho, mais presente, né? Talvez. É. E eu ia perguntar também, tu comentou sobre que tem um irmão, né? É o Sim. único.
mais velho, mais novo, ou tem outros? Não, eu sou a mais velha de 5. Ah, que legal. E que bom que você teve essa liberdade, assim, né, de ir para as artes e de ter pais que incentivavam isso. Eu digo só porque eu sou filha mais nova Uhum. e eu sempre me senti mais livre, assim, de qualquer responsabilidade, de qualquer cobrança, assim, maior, Não, é que do eu que já a estava minha irmã aprendendo. mais. Na verdade, eu fui estigmatizada para ser artista plástica, entende? Os Sim, pais como essa decidem o criança que. prodígio. Aham. Eu esperavam que eu fizesse esse percurso. Lembra, eu queria ter ido para o magistério, Uhum. eu queria ter sido professora. E hoje eu estou na licenciatura, dando aula na licenciatura, eu estou bem feliz. Aham. E depois, então, do. Aí entrou nas artes do bacharelado e seguiu o tempo como artista, ou foi essa transição, assim, para licenciatura também? Pra, Não, né, eu, falando nu, um pouco assim, né? eu nunca cheguei a voltar para a URGS para fazer a licenciatura. Quando eu pensei em fazer isso, eu fui imediatamente absorvida pelo sistema de artes, né? O sistema de galerias e museus. Eu já saí fazendo uma exposição individual no Margs na época, 1987. Eu me formei em 1985 e eu já tinha uma, uma carreira, digamos assim, eu já estava trabalhando no mercado editorial e no mercado de cinema de animação. Eu era cenarista de animação na equipe do Otto Guerra desde 83, trabalhava com ilustração para o mercado editorial, para a LPM especialmente, eu trabalhei, e, e para publicidade também. Então, eu acabei. E para o jornal, né? Eventualmente eu trabalhava para o jornal. É assim que eu conheci o Eduardo Verdes, como jornalista da Zero Hora. E então, assim, não me vi mais voltando para a educação, entende? Mas sempre gostei de dar oficinas, dei muita oficina no aquele livro da prefeitura, na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu também ministrava aulas de desenho na Escola Nacional de Desenho. Logo que eu me formei, e foi assim o primeiro emprego que eu tive, vamos dizer assim, eu fui dar aula nessa Escola Nacional de Desenho, mas eu fui demitida porque eu subverti as normas da escola. Eles queriam que a gente seguisse algumas apostilas de desenhos prontos que os alunos tinham que copiar e eu me recusei. Comecei a dar aulas mais livres, assim, e tinha uma galera, uns guris que hoje são famosos, são quadrinistas até famosos aí, e tem gente do mercado da área do design também, que foi meu aluno na época. Eu tinha 22 anos e eles tinham uns 10 anos, 11, 12 anos, e eu estava lá ensinando quadrinhos para eles e coisas do tipo. Aí o diretor da escola me chamou e disse muito obrigado e tchau. Imagino. Então, assim, eu acho que o artista fatalmente acaba lidando com a educação, mesmo que ele não queira, não tem muito escape. Acho que o pessoal da história da arte também acaba Uhum. lidando com a educação. Não tem escape, a educação tem tudo, entendeu? Sim, cada momento que a gente compartilha, né, o que É. aprende. E do lado pessoal, assim, na vida adulta, tu casou, ou como, né, não sei, um pouco Não, da trajetória. Uhum. não, eu me casei cedo, eu comecei a namorar com 17, no momento que entrei para a universidade, eu estava namorando, já, né? Logo, foi tudo meio que em seguida, assim. E foi com 17 anos. Meu marido tinha 19 anos na época, ainda não somos casados ainda. E a gente casou com. Eu tinha 21 anos quando eu me casei. A gente se formou, ele se formou, eu me formei e a gente casou praticamente uma semana depois da formatura. E a única coisa é que eu levei uns 13 anos para decidir a ter uma filha, né? Na verdade, não estava nos meus planos. Aconteceu e eu encarei. Foi bem assim. E minha filha hoje faz design de animação na Fevale. Aliás, Ai, hoje olha só.
ela acaba de sair de casa hoje, foi morar em Novo Hamburgo. Hoje foi o dia da mudança dela. Que legal. E o teu marido é das artes também, dessa área? Não, ele é das áreas duras, ele é da tecnologia, ele trabalha com. Ele não tem formação superior, quer dizer, ele tem superior incompleto em engenharia, e ele é técnico em teleprocessamento. Ele trabalha com redes, ele é funcionário da Procergs e ele é responsável pelas redes do Estado, pela rede do Estado, né? E vou aproveitar essa relação dele com a tecnologia e te perguntar também se dessas relações familiares, assim, né, ou influências, se tu vê um impacto no teu trabalho também como artista ou como professora também. Total, total. Não, não, a vida de um artista não é separado do seu Sim, contexto social, cultural. A questão foi com relação assim ao meu marido trabalhar com a área tecnológica, isso me ajudou um monte. Eu sempre fui interessada por máquinas, eu já te disse. Eu adoro máquina, adoro, tenho paixão por máquinas. E eu fui uma das primeiras pessoas a ter um computador, logo que começou a entrar a ideia de computador doméstico, né? Eu logo tive acesso a um computador em casa, logo comecei a fuçar nele, fiquei maravilhada com as possibilidades que ele oferecia. Na época a gente tinha que programar, praticamente digitar em HTML os comandos, porque os aplicativos, os softwares na época não eram. Eu comecei a trabalhar no computador quando ele ainda era tela preta com dígito de luzinha, né? Assim, não era como é hoje, colorido. O Windows entrou depois, né? Essa coisa do Windows e tal. Então, desde aí eu venho trabalhando com computadores. E a minha filha foi uma baita influência na minha vida também, tanto como artista como educadora. Influenciou muito o meu modo de ver a arte, da maneira como eu penso a arte, o que eu acho que a arte é, e quem é que é artista e quem não é, se é que existe alguém que não seja, porque eu também discuto muito isso. Eu acho que todo mundo é artista. Eu não acho que a arte seja uma área indistinta da vida, assim, uma área muito específica. Eu não vejo assim, eu vejo a arte cada vez como um conceito muito amplo, assim, muito ligado ao existencial mesmo. Para mim, quanto mais eu estudo biosemiótica, eu estudo muito semiótica e estudo biosemiótica, mais eu percebo que a arte, como a gente entende a arte, né? Como essa expressão do sensível, dessa criação em cima de sensorialidade, do sensível, do estético, ela está presente em toda a vida, em maior ou menor escala, com maior ou menor consciência. Eu acho só que, é bem como eu disse para a jornalista do Jornal da URGS, eu acho só que nós, que escolhemos a arte como profissão, a única diferença é que a gente se responsabiliza por essas criações malucas, muitas vezes sem sentido, desprovidas de sentido, assim. Eu acho que é isso. muito bom. Uma das perguntas que eu tinha preparado, assim, mas eu pensei da gente conversar de uma forma mais solta mesmo, mas era sobre se tinha algum momento da tua trajetória de transição, assim, que tu pensasse em um antes e depois disso. Acho que uma das coisas que tu falou agora, talvez da tua filha, né, esse nascimento. Não sei se a gente pode, né, se seria algo nesse sentido, ou também se teria algum outro antes e depois, algum momento marcante, assim. Eu tenho vários nascimentos e mortes presentes na minha vida, né? Assim, claro que o mais importante, o mais impactante foi o nascimento da minha filha. Quando ela nasceu, eu morri. A Paula, que existia antes da Júlia, morreu. Nunca mais eu voltei a ser a mesma pessoa. Me fez mudar muitas coisas, inclusive minha própria relação com a arte. Foi quando eu decidi que não queria mais ser artista de um sistema. Queria sair disso, não queria mais. Tava de saco cheio, sabe? Não combina comigo, com minha maneira de pensar. Não estava mais combinando comigo aquilo. Eu já era escritora também, e esse foi um fator que também mudou bastante minha relação com a arte.
Quando eu publiquei meu primeiro livro, e ganhei prêmio já de saída, assim, ganhei troféu Açorianos, ganhei um prêmio da Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, ganhei como melhor ilustradora, como melhor escritora e ilustradora, né? Eu, eu comecei a pensar que eu tinha muito mais coisas para fazer, né, em relação à criação artística. E eu entendo a literatura como uma expressão artística também, só que é por via de palavras. Mas eu não vejo muita diferença entre palavras e pincéis, ou lápis de cor, ou tinta, ou seja lá o que for, entendeu? Para mim é tudo a mesma coisa. Eu não vejo nada diferente disso. Eu não entendo essas divisões, assim. Essa questão de, a arte não pode ser narrativa, ou a poética da arte, ou o que é a poética na literatura, entendeu? Essas discussões, quando eu fiz pós-graduação em letras, né? Eu tenho doutorado em letras. E foi um pouco para investigar isso, mas eu fui para letras para investigar uma questão entre a arte e a literatura, na verdade. Eu queria entender o que significa esse potencial poético do ser humano que faz ele adotar linguagens, formas para se expressar e se relacionar com o mundo e com os outros, né? Com as sociedades, com as humanidades, como diz o Ayrton Krenak. Quer dizer, o que faz a gente adotar isso como um estilo de vida? Porque é um estilo de vida, entendeu? Tu pode até não exercer profissionalmente, mas se tu coloca a arte em primeiro lugar na tua vida, e mesmo como educadora, tu põe a arte em primeiro lugar, por isso que eu também não entendo esse preconceito contra a educação em artes, né? Que é um preconceito, tem muito preconceito. Tanto que nós não temos nenhum PPG, né? Nós não temos uma linha de pesquisa em educação em artes dentro do Instituto de Artes. E isso só denota uma falta de espaço que se dá para a educação. Mas a educação também é uma expressão poética. É uma expressão de existência, de criação. É um lugar de criação, porque a gente cria, a gente trabalha com sensível na educação, muito, muito com sensível. Então, eu não sei, eu não consigo, eu coloco isso em primeiro plano. Para mim, a educação é uma questão de arte também. É uma questão de arte. Eu acho que há educadores que não pensam assim, tá? Assim como há artistas que não pensam assim. Mas eu penso assim, para mim tudo que eu faço está relacionado com a arte, de alguma forma, né? Com essa arte em amplo sentido, assim, com a poética, tá? Com a poética. Eu prefiro a palavra poética, na verdade. Arte, para mim, me remete muito àquela coisa de habilidade, porque ars em latim quer dizer isso, né? Habilidade, competência em fazer alguma coisa, que é o que eu disse no jornal, que também não fica muito claro ali. Eu prefiro a poética, porque a poética é muito mais ampla, ela é mais existencial, ela tem uma base filosófica mais ampla. Uhum. Falou um pouco sobre essa questão de ver os materiais, né, como de não diferenciar os materiais, o texto, enfim. E também agora você falou sobre a arte e educação, né? Também está tudo dentro da arte, tem a ver com arte, enfim. E aí eu fiquei pensando se se tu se sente diferente, assim, como profissional, como, por exemplo, não sei, essa é uma pergunta também, se tu tem um ateliê, algo do tipo, ou um estúdio, algum espaço ou se tu produz em qualquer parte da casa, enfim, não sei como funciona pra ti. Ou quando vai dar uma aula, se muda muita chave, assim, pra Paula, ou se da professora que entra para dar uma aula e quando é artista, ou se tu já se vê assim como, né, nessa plenitude assim de eu não elaborei muito bem, né? Não, mas eu estou te entendendo. Acho que nesse sentido assim de como se sente frente a Paula artista, se tem alguma diferenciação ou não. Enfim. Não, eu acabei de dizer, para mim é tudo indissociado, né? Para começar, eu já tive ateliê, tá? Mas nunca funcionou para mim muito bem.
Eu não sei trabalhar num espaço só, eu me espalho pela casa, assim. Meus violões estão aqui na sala, às vezes eu trabalho nessa mesa aqui onde eu estou sentada, trago o meu... É que eu trabalho com muitos materiais, às vezes eu trabalho no chão, aqui na sala, onde tem mais espaço, às vezes eu trabalho... se eu tivesse com o celular aqui, eu ia te guiar pela minha casa para te mostrar. Eu meio que me espalho mesmo. Sempre fui assim, tá? E quando a minha filha nasceu, eu levava ela comigo pro ateliê, ela brincava dentro do ateliê comigo, e era tudo assim, misturado. Eu ficava com ela brincando, e eu nunca achei que tinha que ter um espaço de isolamento, assim, para criação artística, né? E para mim, eu entro na sala de aula como artista e como professora, mas também não é indissociado para mim. As aulas, para mim, tem que ter sua poética. Eu adoro aulas criativas, eu adoro metodologias interativas, eu trabalho muito com metodologias abertas. Eu acho que, né, no campo da história da arte, eu acho que os professores de história da arte talvez tenham alguma dificuldade em entender isso, porque vocês são muito do campo teórico, mas a gente que trabalha na área da educação e que estuda muito metodologias, a gente trabalha com aulas muito dinâmicas. Eu já dei aula sentada no chão, já levei turmas para redenção, a gente fez guerrilha na redenção, guerrilha artística. A gente era uma aula de educação infantil e a gente fez uma oficina aberta e a gente levou bombas de argila com sementes de girassol e a gente ficou brincando de atirar bombinhas na redenção e para que essas sementes de girassol frutificassem. Eu trabalho muito com dramatização e com performance. Então, uma das atividades que eu elaboro com o pessoal da licenciatura é a produção de avatares. E eles têm que performatizar, e às vezes até têm que declamar poemas. Então, e isso é um entendimento teórico da educação, porque nenhum avatar, nenhuma performance em sala de aula ela é feita sem base teórica. A gente trabalha a teoria, mas a gente poetiza a teoria. É assim, claro que não dá para fazer isso em todas as aulas, tá? Tem aulas que são mais assim, conversa, exposição, né? Eu acho que tu já participou de uma como convidada, né, Camila? Uhum, Eu me sim. lembro, foi uma conversa ali, né? Pois então, mas nem sempre é daquele jeito, quer dizer, online as coisas funcionam um pouco diferentes, né? Mas eu tentei adaptar ao máximo o ERE, né? Eu tentei trazer essas metodologias que eu trabalhava presencialmente para dentro do MConf, para dentro do Moodle, e eu tentei criar metodologias interativas. Eu trabalhei muito com percursos peripatéticos, que são práticas aristotélicas. Eu trabalhei com metodologias dialógicas com base em Sócrates. Meus fóruns são socratianos. Eu trabalho muito. Eu não elaboro teorias, não peço resenha para os meus alunos. Eles têm que produzir questões, questionamentos. Eles têm que questionar a teoria. E aí a gente vai conversando essa teoria e discutindo ela nos fóruns em forma de pergunta, resposta, provocação. Eu, inclusive, eu uso uma metáfora que eu chamo de macaquinhos, que são, quando eu vejo que o meu aluno, ele tá muito engessado na coisa da resenha, sabe? De fazer resuminho, aí eu li tal texto e o tal texto diz isso, e aquilo. Eu boto uns macaquinhos, que são aqueles emojis, sabe, do teclado. Eu começo a botar uns macaquinhos e, ó, meus macaquinhos estão pulando aqui no meu sótão. Meu sótão é minha cabeça. E aí eu começo a fazer umas provocações. Porque esses alunos, eles têm que incorporar a teoria. Incorporar mesmo. Trazer para o corpo. Entendeu? Essa é uma questão crucial, assim. Eu acho que tanto para um artista quanto para um educador. Eu acho que o artista tem que teorizar também. Eu não acho que a prática artística está indissociada do conceito, da teoria, né? Eu sou uma artista muito teórica, eu sempre fui, tá? Sempre fui. Cada vez mais, eu fui aprofundando cada vez mais. Mas não é só leitura, sabe? É incorporar a teoria, colocar no corpo e expressar de forma sensível.
É isso que e na educação isso também é bem importante. Essa tua visão assim de prática de ensino e de buscar outras, né, uma forma criativa no ponto de vista de ensinar, vem de leituras, é algo teu, teve alguém que inspirou isso, tem professores ou professoras, né, referenciais nesse sentido para ti? Pós-graduação em letras. Foi lá que eu aprendi. Por incrível que pareça. Nós tivemos uma disciplina chamada Metodologias da Educação, que foi ministrada por uma professora excelente, que trabalhava com poesia. E aí ela trabalhava naquela época com metodologias mais abertas, mais dinâmicas, e ela trabalhava com pensamento sistêmico, com Edgar Morin, e ela veio com uma proposta, mas voltada para a literatura, né, especialmente. E ela era especializada em educação infantil. E foi na educação infantil que eu desenvolvi essas metodologias. Eu sou apaixonada pela educação infantil e pelas metodologias de ensino para crianças bem pequenas, pré-alfabetizadas, lá do berçário até os maternais. E acho que essas metodologias que se desenvolveram para essas faixas etárias, elas deviam ser aplicadas até a vida adulta, porque elas são as melhores metodologias que tem, porque elas trabalham com o sensível, com essa incorporação. Porque como a criança pequena não está alfabetizada, ela não lê, não escreve, o conhecimento para essa criança, o conhecimento de mundo, a interação com o mundo passa por vias do sensível, por vias do corpóreo. Qualquer um que tenha filhos aí, o Eduardo tem filhos, ele deve saber isso bem, né? Sabe que as crianças aprendem pelo corpo mesmo, né? Botando na boca, né? E tocando nas coisas. Isso me ensinou muito. A minha filha já tinha me ensinado, mas quando eu vi que isso acontece, é uma metodologia e que existe, né? E eu tive contato com isso na pós-graduação em letras, eu pensei, meu Deus, eu vou adaptar isso para as artes. Porque esse é o caminho mais legal que tem. E aí depois, como eu não fiz educação, licenciatura, né? Eu também não conhecia muito as teorias da educação propriamente ditas, né? Aí depois eu comecei a investigar teorias da educação, porque eu queria fazer concurso para licenciatura na URGS, eu não queria fazer concurso para bacharelado. Quero deixar isso bem claro, porque foi uma escolha deliberada, tá? Eu realmente estava esperando um concurso na licenciatura, né? Quando apareceu, eu fui fazer. E eu aproveitei e estudei muito teoria da educação, educação em artes, porque eu queria investigar para ver qual era o estado de arte, como a gente chama, né? O estado teórico das teorias da educação. E usei na minha tese de doutorado também. Então, sei lá, eu fui desenvolvendo, eu fui me imiscuindo na educação e a partir dessas teorias da educação eu fui desenvolvendo minhas metodologias. Mas elas também têm base na minha vivência artística, no meu modo de proceder artístico, né? Eu penso em mim como artista e aplico em sala de aula para formar professores, entendeu? Eu faço um cruzamento. Perfeito. Mudando um pouco dessa questão profissional, assim, antes falou sobre estar na sala, né, e falando sobre a casa, me veio a pergunta sobre os espaços, assim, né, se tu mora hoje em apartamento, em casa, quando tu era criança tu morava em casa, eu acho, né, que tu comentou que o pai tinha uma marcenaria no fundo, e aí eu queria que tu falasse um pouco sobre os espaços, assim, da tua vida de forma geral, assim. Eu dou muito valor para casa. Eu sou minha bachelardiana. Eu acredito na poética do espaço. Por isso que eu te disse que eu não consigo ter ateliê. Porque, como assim? Se a arte é parte da minha vida, como é que eu vou separar a arte num espaço? Confinar a produção artística num espaço, entendeu?
É crucial para mim que eu possa ocupar os espaços com a minha arte. Eu não tenho tanta necessidade de expor, viu? Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual eu saí do sistema de arte, porque eu não aguentava mais a pressão para expor. Não era isso que eu queria como artista. Eu gosto de ocupar espaços. E esses espaços não necessariamente precisam ser públicos, né? Mas eu me responsabilizo, tanto é que a minha produção ela está veiculada no meu site, está veiculada no Instagram, escrevo artigos, agora mesmo eu escrevi um artigo que eu enviei para Federal de Uberlândia, não sei ainda quando é que vai sair a aprovação, se vai sair ou não, né? Pode não ser aprovado. Mas eu me responsabilizo pelo que eu faço, porque eu faço uma reflexão sobre o que eu faço também, né? Então, nesse sentido, me responsabilizo. Pretendo expor, mas eu não tenho essa pressa, essa urgência, porque eu não ligo muito para isso. E assim, as minhas casas foram importantes para mim, cruciais. Cada vez que eu me mudei na vida, eu me mudei 4 vezes até hoje. Tô prestes a me mudar agora uma quinta vez. Quando eu saí da casa dos meus avós, quando eu era criança, a minha infância se passou no sobrado da minha avó. Tinha uma parreira no fundo, tinha um pomar, né? Nós morávamos na parte de cima do sobrado, a marcenaria do meu pai ficava nos fundos do sobrado, junto com a parreira. E eu adorava esse lugar. Até hoje, eu fiz até uma exposição sobre esse lugar. Chama-se Casa de Infância. Foi feita em 1991 a exposição, bem antiga. E uma série de aquarelas. Acho que o Eduardo Veras talvez lembre dessa exposição. Né? Ela itinerou por alguns lugares, assim, e depois ela foi vendida, entrou para coleções e tal. Meus pais ficaram com algumas peças, algo assim. E depois eu me casei e me mudei para um apartamento que eu também gostava muito, adorava aquele apartamento, mas ficou pequeno quando a minha filha nasceu. Viemos para esse aqui, que a gente mora hoje. E eu tive um ateliê também, separado. E 2 ateliês, na verdade. E depois, agora eu estou me mudando para um outro apartamento, menor que esse aqui. Esse aqui está grande. Agora eu estou achando esse espaço aqui muito grande para mim. Eu quero uma coisa menor para mim. Não quero mais. Minha filha saiu, está saindo de casa e eu e meu marido, a gente não precisa de um espaço tão grande. E eu me espalho, eu não preciso de lugar especial. Né? Uhum. Não sei, mas sair de casa sempre... Assim, eu esqueci tem um quinto lugar, que tu vê, não é ato, é um ato falho, porque quando eu morei até os 11 anos no sobrado da minha avó, meu pai construiu uma casa chiquésima na época, num bairro mais elegante de Porto Alegre, e eu nunca gostei dessa casa. Não é à toa que eu esqueci de mencionar ela. Foi o meu pior endereço. Pode falar um pouco por quê, se não for muito invasivo, Paulo? Eu acho que é porque eu estava entrando na adolescência e estava com 11, 12 anos. Esse foi um dos fatores, tá? O outro é que eu queria uma independência já nessa época e eu não tive essa possibilidade porque meu pai não se propôs em construir um quarto só para mim. Ele fez um quarto para nós 3 irmãs e um quarto para os meus 2 irmãos. Ele nos separou por sexo. E eu não gostei nem um pouco de ter que dormir com as minhas irmãs entrando na adolescência, entendeu? Não era o que eu queria. E depois, quando eu entrei, passei uma adolescência um pouco difícil, né, também. Então, eu não tenho muito boas lembranças, assim. E depois eu comecei a me isolar dentro de casa, eu criei um espaço para mim, que era no quartinho da empregada. Vê, quartinho da empregada, tinha até quartinho da empregada nessa casa. Uma casa, assim, nada a ver Mas tu comigo. não Assim. tinha um quarto. Pois então, tinha o quartinho da empregada com banheiro ainda.
E aí, quando a minha mãe não quis mais ter uma pessoa para ajudar ela em casa, eu me adonei daquele quarto e fiz dele o meu ateliê. E eu vivia ali dentro, eu só saía para dormir. Virou meu refúgio. Eu queria muito dormir ali, mas eu não tinha como botar uma cama. Mas a vontade que eu tinha era de dormir ali. Então, é assim, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão da adolescência. Não é que a casa fosse ruim, né? Me lembro de momentos felizes dentro dessa casa, momentos marcantes e legais, me lembro de festas, porque é um casarão, entendeu? A gente dava festa. Eu dava festa para uma turma inteira dos meus amigos, da minha turma de colégio, ali, entende? Naquela época eu podia botar som alto, dançar, beber até cair, e ninguém achava errado, e nenhum vizinho reclamava do barulho, né? Mas, mas de um modo geral, eu não tenho, não é um lugar que eu tenho saudades. Entendi. E deixa eu ver minhas perguntas aqui que eu tinha selecionado para a gente ver. Marcos importantes da vida, já conversamos. O que os pais faziam, também já comentou, né? Algumas memórias de infância. Essa eu acho que é na linha do que tu comentou agora, tipo, do quintal, né? Dos avós, que chegou a estar numa exposição. E aí eu tinha pré-formulado uma pergunta nesse sentido, se existe algum fato, acontecimento da tua vida que aparece ou impacta especialmente na tua arte. Talvez se algum, além desse, tem alguma outra coisa que tu lembra agora, assim. Eu acho que sempre a casa aparece no meu trabalho de alguma forma, as casas onde eu moro, assim. Nessa exposição aparece fortemente a influência do sobrado da minha avó, porque é um lugar que para mim foi mágico, um lugar de infância, entende? E nós não tínhamos muito para onde sair, porque a gente morava numa zona muito movimentada. O sobrado da minha avó ficava na Benjamin Constant. Aliás, ele ainda existe. Virou um lugar comercial, né? Ele fica na Benjamin Constant, perto do. Quase esquina com a Cristóvão Colombo, e muito movimento ali, então a mãe não deixava a gente andar muito na rua, né? Então a gente ficava muito em casa. Também eu era muito leitora, eu era muito quieta, eu gostava muito de ler, gostava muito de desenhar. Eu não era muito chegada em ter muitos amigos, eu nunca fui uma criança muito sociável, tá? Brincava com meus primos e tal, mas eu não era uma criança que tinha que socializar. Eu tinha alguns problemas também, pelo fato desse estigma de ser menina prodígio. É, na escola, não, eu não era muito bem vista. Eu andava sempre de cabelo curto e eu tinha eu sou míope, né? Usava óculos fundo de garrafa, então faziam muito bullying comigo, tinha que me esconder no banheiro ou na biblioteca. E foi assim que eu me tornei muito leitora também, porque como eu tinha que me refugiar na biblioteca, eu acabava lendo um monte de livros lá. E era muito amiga da bibliotecária, então ela já separava uns livros para mim. E eu devorei a biblioteca da escola por causa do bullying, do assédio, né? Tem algum E. dos marcantes? Oi? Perdão, te interrompo. Não, eu me lembro muito claramente assim, de estar no banheiro e as meninas irem atrás de mim para me encherem o saco de várias maneiras. Assim. Especialmente as meninas faziam muito bullying comigo. Estavam questionando o meu cabelo curto, o fato de eu não ser uma menina como as outras. Eu não falava de namorado, não tinha muito interesse nas conversas. Eu não assistia novela. Minha mãe gostava de assistir musicais de Hollywood e, e assim, séries americanas, tipo cowboy. A minha mãe gostava muito de faroestes e policiais. E a gente assistia muito com a mãe essas coisas. Eu não assistia novela, então eu não tinha conversa. Na verdade, eu gostava de ficar com os guris. Na minha adolescência toda, da infância à adolescência, eu me lembro de conviver muito mais com os meninos, né? Com exceção das minhas primas, que a gente se conhecia muito bem, brincava juntas, mas tipo amizades, assim, amigos, assim, de escola, eu me dava melhor com os meninos porque não tinha competição, eles não exigiam nada de mim. Eu era amigona, entendeu? Uhum.
Até foi um problema para mim começar a namorar, porque eu não queria me desfazer das amizades dos guris, então eu evitava namorar alguém para não quebrar a amizade. Consciente, né? Bem... Eu dizia, tá, se eu começar a namorar um, aí eu perco a amizade dos outros, então eu meio que ficava assim. Foi bem difícil eu começar a namorar, um pouco por causa disso. Também eu não me interessava muito em namorar os guris da minha idade, assim. Eu gostava de caras mais velhos, era apaixonada pelos professores. Enfim, era uma guria meia, não Sim, meio sei, assim. desamparado. Uhum. A casa está presente também na minha primeira exposição individual na Galeria Artefato, em 89. A casa já aparece, tá? De várias maneiras, assim, porque eu recrio através do meu imaginário, né, vários fenômenos que aconteciam domésticos que eu me lembro que quando eu era criança me impressionavam. Por exemplo, o fato da minha mãe sempre derramar o leite no fogão, a panela de feijão estourar e manchar o teto, o fato de conseguir ver da janela da cozinha o pomar que ficava lá nos fundos, e eu achava incrível como as cores das árvores e na janela que ela era toda era um vidro daqueles multifacetados, sabe? E tudo se diluía. E eu me lembro que eu relacionava direto com as pinturas impressionistas dos livros da minha mãe, porque minha mãe sempre comprou muito fascículo de história da arte, livros de pintura, né? Ela colecionava os grandes, né? Que é aquela coleção Grandes pintores. grandes pintores, isso. E eu relacionava direto aquela janela e a visão do pomar com aquelas árvores todas diluídas através da vidraça, com as pinturas impressionistas. Eu me lembro de várias coisas que se relacionaram diretamente com o meu trabalho, com a minha maneira de me expressar, assim. E mesmo hoje, assim, os meus últimos trabalhos, os que eu estou desenvolvendo, eles têm uma forte influência de um amor pelos livros. Eu amo livros, adoro ter livros em casa. Eu gosto do objeto. Para mim, livro tá na casa, entende? Tem que estar por volta, assim, né? Eu amo livros. E eles se refletem no meu trabalho. O formato do meu trabalho atual, o meu projeto Livros Impossíveis, ele repercute esse meu amor pelos livros, pelo papel, por encadernações, por ilustrações, por esse jogo de texto-objeto, imagem, que o livro traz, ele traz um monte de coisa. É uma das mídias mais maravilhosas, o livro de papel, eu acho. Eu sou super tecnológica, amo o digital, né? Mas livros, encadernações, são coisas assim que, ó, dá vontade de É muito comer. difícil abrir mão, né? Ai, eu adoro, se eu pudesse comer livro, eu comia. Prazer, né, de comprar um. Eu compro muito pela internet. Daí quando chega, assim, é um livro maravilhoso. Tipo, Sim, capas duras, de eu tô aqui perto com preferência. esses, tipo, não sei se dá pra ver, mas é uma capa linda, Uhum, assim. Tipo, uhum, maravilhoso, sim. realmente. Sempre em Porto Alegre, Paula? Morou fora? Sim, não, eu fiz uma residência artística em Berlim de um mês, não dá nem para contar que foi morar, né? Não morei. E foi só, assim, de maior tempo que eu passei. Pensei em fazer um pós-doc na França, acabei abrindo mão porque minha filha tinha 12 anos, não achei uma boa ideia largar ela ainda sozinha naquela. Não, 12 anos ela tinha. Gente, quantos anos ela tinha naquela época? Ou enfim, ela era nova ainda, eu não acabei desistindo. Também briguei com o meu orientador francês. Nós brigamos feio. Não deu muito certo. Ai, ai. Eu era tradutora dele num seminário. Eu fiz tradução livre de francês, tá? Tradução livre Ah, não, simultânea. tradução simultânea. Nossa. Uhum. E ninguém deve fazer tradução simultânea vários dias seguidos. E o seminário era de 5 dias. Começou segunda-feira, na quarta-feira eu não aguentava mais. Alguém tinha que me substituir, mas ninguém me substituiu e
E sabe quando tu não sabe mais que língua tu tá falando? Eu tava assim, ele Os falava em 11. francês, eu achava que estava falando em português, traduzindo, e a plateia começou a me dizer, Paula, tu tá falando em francês conosco, a gente não tá entendendo nada. Daí o meu orientador, que seria o meu orientador da moça do doutorado, do sanduíche, né, no caso, ele ficou furioso comigo. Ele disse, tu não tá sabendo me traduzir direito, tu tá desvirtuando o que eu digo. Ele começou a falar umas coisas assim, daí eu briguei, como assim? Que isso? Né? Que direito tu tem? É que ele me xingou na frente da plateia, entendeu? Foi Daí uma nós discussão brigamos. pública ali. Aham. Daí eu cheguei para minha orientadora aqui, né? E disse para ela, ó, quero sair, não quero mais traduzir para ele. Né? Me põe alguém no lugar aí, porque eu não vou mais. E com isso também eu acabei não perdendo a vontade de fazer o sanduíche com ele, porque eu pensei assim, não vai dar certo, eu vou brigar com esse cara. Ou não brigar. E aí não fui. Bom, já é 10, faltam 10 minutos pra gente fechar 1 hora, pra não te prender Uhum. muito também. Uma pergunta final, tu acha que tem algo que tu gostaria de falar que tu acha que pode ter faltado, assim? Sinta vontade de compartilhar. Eu não sei, eu acho assim que eu queria dizer que eu lamento muito, sabe? Agora, hoje nós finalmente conseguimos, né? Obtivemos o espaço do ICBS, né? Para o Instituto de Artes, foi 92% a votação do Conselho da Eu não Unidade. vi. Ai, que É, maravilha. conseguimos, tá? O prédio é nosso, né? Há muito por fazer, porque o prédio não está num estado bom, como foi relatado na própria reunião do consumo. E eu fiquei pensando que vamos ficar mais perto da reitoria ali, do campus do centro histórico. Uma das coisas que eu acho muito prejudicial para o Instituto de Artes é que nós estamos afastados da universidade. E a gente não tem noção, de dentro do Instituto de Artes, o que é a universidade e do potencial que ela tem para as diversidades em todos os sentidos. Né? E eu acho que isso nos prejudica enquanto curso. Já me deparei várias vezes com alunos de engenharia, porque eu atuo muito em nível interdisciplinar, tanto por causa da questão da educação, quanto por causa da gestão que eu assumi, dos cargos que eu andei assumindo, e agora eu sou coordenador do Núcleo Ampare, que é um núcleo, que é um projeto, né, de combate ao assédio moral, assédio sexual, violências de gênero, etc, etc. E eu tenho muito contato com pessoas de vários cursos, né? Física, engenharia, medicina, psicologia, enfim, todas as áreas que tu possa imaginar. E muitos estudantes desses cursos não sabem que a URGS tem um curso de artes. Acredite. Não sabem nem que existe um curso de História da Arte, nem um curso que forma artistas. Às vezes sabem que tem um curso que forma Educação em Arte, porque a licenciatura, ela dialoga mais com outras licenciaturas ali dentro do prédio da Faculdade de Educação. Então, eu tenho, assim, uma esperança de que quando nós ocuparmos definitivamente o prédio do ICBS, que a gente se abra para o diálogo com a comunidade acadêmica da URGS e que a gente entenda que para ser artista, o artiste, né, a gente não pode ficar mais reduzido eu acho reduzido, acho limitante, inclusive, a uma área de conhecimento que acha que não tem nada de contrapartida social ou educativa para oferecer para os outros. Né? Uma área que fica só centrada em si mesmo, fechada em seus ateliês, né, em seus livros de teoria, de crítica. Eu acho que nós não temos colegas assim no nosso curso, nos nossos cursos. Né? Eu acho que nossos colegas têm uma mente aberta, mas eu acho que ainda falta a gente criar mecanismos dentro do Instituto de Artes para que a gente consiga operacionalizar melhor esse diálogo com as demais instâncias acadêmicas da URGS e mostrar a que viemos, entendeu? Porque foi preciso que a gente passasse por uma pandemia,
foi preciso que a gente passasse por uma crise de estrutura física no Instituto de Artes para a gente se dar conta de que a gente tem que dialogar com a universidade, que a gente tem que ir lá e mostrar que nós existimos, né? Eu acho isso incrível, sabe? Então, se eu tenho uma coisa para dizer, tipo, é um manifesto, entende? É um manifesto como artista, é um manifesto como educadora e um manifesto como alguém que pensa e pratica teoria, tá? Porque apesar de eu não ter um bacharelado em História da Arte, Teoria e Crítica, eu leio bastante teoria, crítica e História da Arte. Faz parte, né, do meu trabalho profissional. Então, eu me considero uma praticante da arte em amplo sentido. E, né, tentando ocupar todas as frentes possíveis. E acho que nós poderíamos estabelecer um diálogo muito melhor, muito mais. Eu espero, pelo menos, que a gente consiga estabelecer um diálogo muito maior, muito melhor com todas as instâncias da universidade, né? Porque a gente ainda é muito considerado muito enfeite do bolo. A gente só é chamado, né, para participar de eventos, pontos culturais, né? Quando é para fazer o enfeite, né? Quando é para decorar evento, decorar, enfim. Eu ainda vejo muito assim que a gente exerce um efeito muito decorativo dentro da universidade. E isso não me agrada muito. Mas é isso. Muito bom, prazer te ouvir, Paula. Que aula! Cada resposta é um ensinamento, assim, muito bom mesmo. Eu te agradeço muito novamente, né? E te peço desculpa também de ficar te chamando de tu. Não! Acho que tu tá acostumada, né? Porque Não, é ai, eu odeio impossível. quando. Não me chame Né? assim. Ai, É pelo amor de Deus. impossível te ver como senhora, né? Fiquei chocada ali com a informação. Agora fazendo um off, né? Não vou transcrever isso. Tá gravando ainda, quer que eu pare de gravar? Pode parar, também tanto faz.